Abra sua Bíblia em João, capítulo 6. João, capítulo 6. Vamos voltar mais uma vez a esse texto. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente, o não é meu. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Deus, essa aqui é a tua palavra, rica, poderosa, fonte inesgotável, maravilhosa, esclarecedora, um espelho poderoso teu para nossa alma. Pedimos que uma vez mais, por graça e misericórdia, tu fales conosco, e que tu nos deis ouvidos para ouvir, e que tu mesmo traduza em cada coração aqui o que tu queres falar, no nome de Jesus. Amém. Como disse no início, a gente volta a esse texto. Eu alistei aqui nesse texto 5 milagres. 5 milagres. O primeiro milagre, de cara, é a multiplicação dos pães e dos peixes. Aliás, quando a gente vai olhar para texto assim, a gente olha, isso aqui já, a multiplicação dos pães e peixes, já conheço aqui de trás para frente, já. A gente passa batido na leitura. Muitos de nós fomos picados por esse vírus maligno de não querer mais ler a palavra de Deus em textos conhecidos. Eu digo vírus maldito, que acaba nos privando de ter acesso àquilo que de novo pode ser extraído de algo que já conhecemos. E esse vírus maldito, ele tenta gerar em você uma capa de eu conheço, eu sei, então vou atrás de coisas mais profundas, vou atrás de coisas mais substanciosas. Digo a você que está lendo a Bíblia, começou a ler a Bíblia,
Aí vai começar a ler a Bíblia por Apocalipse. Aí chega você e fala: Ih, esse negócio aqui de 10 chifres, 7 chifres, de praga, de peste, o que é isso? Como é que é isso? Aí você vai ter que... Você está lendo o quê? Estou lendo Apocalipse. Ah, está lendo Apocalipse. Mas por que começou por Apocalipse? Não, porque eu quero me inteirar das coisas mais profundas, do fim. E as essenciais? E as fundamentais? E essas? Que você ainda não tem? Você ainda não solidificou o que é fundamental. Complicado isso. Isso, no mínimo, chama-se arrogância espiritual. Arrogância, eu vou repetir, arrogância espiritual. Muito comum aquele que acha que sabe alguma coisa, mas quando vai ler a Bíblia, lê assim: ah não, João 3 todo mundo já sabe, já está batido. João 4, a mulher samaritana já sabe, já está batido demais isso. Já ouvi 500 pregações acerca de João 6, multiplicação dos pães de novo, tem a segunda multiplicação. Aí você vai ignorando a palavra de Deus e vai querer trafegar por um caminho de coisas que Pedro até disse, referindo-se a Paulo. O irmão Paulo fala coisas difíceis de entender. Se Pedro, que andou com Jesus, que teve um seminário de 3 anos com Jesus, que foi o pregador no dia da descida do Espírito Santo, diz que Paulo escreveu coisas difíceis. Me desculpe, a arrogância tua tem limite. E o teto dela é tocar em Deus. Magoar Deus, entristecer Deus, ofender Deus, desagradar a Deus. Eu conheço pastores que nunca pregaram, por exemplo, no livro de Romanos. Falei: por que não pregou no livro de Romanos? Rapaz, esse negócio aqui é muito complicado, é muita doutrina, difícil. Mas é mesmo, é mesmo, é mesmo. Conheço pastores que nunca pregou em Hebreus, nunca pregou em Levítico. Apocalipse, então? Não, esse negócio aí, Apocalipse, entendeu? Mas o lado que eu quero falar, sem omitir esse que eu citei, é a gente olhar para o texto conhecido e achar que já ouviu sobre ele, que já andou nele, ele é página virada. Não é não, irmão. Não é não. Não é não, irmã. Você não está lidando com um gibi. Você não está lidando com uma revista de época, revista de moda. Você não está lidando com um periódico. Você está lidando com a palavra de Deus. Enquanto mais você medita, até naquilo que você já conhece, Deus pode te trazer aí lições preciosas de vida. Então, se você enveredou por esse triste caminho do orgulho espiritual, volte ao caminho simples e puro do Evangelho do Senhor Jesus. Então, de cara, vemos aqui a multiplicação dos pães e peixes. Dos pães que sobraram. Sobrou pão, 12 cestos de pães de cevada. Mas ele multiplicou, Jesus multiplicou pães e multiplicou o quê? Peixes. O peixe não sobrou. Reparou lá? Olha aqui, ó.
no versículo 13. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Por que o peixe não sobrou? Por que o peixe não sobrou? Só sobrou pão. Porque Jesus estava cuidando da saúde deles. Porque peixe é conhecido como um alimento perecível. Igual visita. Um dia, tudo bem. 2 dias, peixe de 2 dias. Peixe de 3 dias já. Não é assim? Já não desce. Aí você faz um manual na tua casa, irmão. As visitas na minha casa são no máximo de 3 dias. Mas se for embora no segundo, eu agradeço. Tô brincando. Vê lá. Não sobrou peixe. Não sobrou peixe, gente, porque ia estragar. Jesus aqui é o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus que disse quando foi falado sobre a descida do maná. Tinha maná segunda, tinha maná terça, tinha maná quarta, tinha maná cair do céu quinta, tinha maná que caía do céu sexta-feira. No sábado não caía maná. Então o Senhor criou uma regra de exceção: sábado não virá maná do céu. Então na sexta eu vou mandar maná para vocês recolherem, olha aí, recolherem dobrado. Come o de sexta e tem de sexta para sábado. Aí o povo malandro, só naquele tempo, né? Eles pegaram nos outros dias o maná da terça para comer na quarta. Quando iam pegar para comer o da terça na quarta, estava com bicho. Porque de sexta para sábado não deu bicho, e os outros dias que eles quiseram pegar para garantir, mostrando que não confiavam que o Deus que nos dá maná todo dia há de suprir-nos com maná no dia seguinte também. Tiraram do Senhor a confiança na palavra dele. Então lá já havia uma preocupação com a questão da saúde. Aqui houve preocupação de Jesus com respeito à saúde do povo. Ainda mais naquele tempo que não tinha refrigeração. Quando você vê no Antigo Testamento, falando de não comer carne de porco, de não comer carne isso ou aquilo, sabe o que quer dizer isso? Porque não é proibido comer carne de porco. Naquelas condições, não havia refrigeração. E a carne de porco ia passando, ia haver problemas. Um problema de saúde pública alimentar. Hoje a gente tem freezer. Hoje a gente tem métodos que protegem a criação, que garantem a pureza do alimento ou a condição adequada para o alimento. Então, aos que de plantão estão querendo que sábado seja o dia do Senhor, eu vou dizer para você: todos os dias são dias do Senhor. Todos os dias são dias do Senhor. O sábado foi feito para o homem, Jesus disse, e não o homem para o sábado. Então temos o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Temos um outro milagre, o milagre do pessoal seguir a Jesus. Gente, é milagre. É milagre. Verso 2: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. A galera está seguindo a Jesus. Ele está fazendo milagre, vamos seguir ele. Vamos atrás dele, vamos segui-lo. Então essa atração, esse impulso que havia no coração daquela multidão,
e a Bíblia vai dizer 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Estima-se que ali havia entre 15 a 20 mil pessoas seguindo Jesus. Mas Jesus agora, ele cria um obstáculo, ele cria uma dificuldade para aumentar e agrava mais. Duas situações. A primeira, ele sobe um monte. Então quem quer seguir Jesus vai ter que subir um monte. Alguém subiu um monte aí? Chega na metade. Os mais fortinhos, então, antes da metade, já fica assim, ó, tem que puxar o balão de oxigênio. E essa multidão estava de quê? De bucho vazio. Porque quando Jesus vê a multidão, ele já vai logo falando que precisava dar de comer para aquela gente. 20 mil pessoas com fome. Esses dias, a Axa lá em casa, a dona Axa, olha bem para cá que estou falando de você mesmo. A dona Axa está bebendo água agora. Dona Axa chegou apontando o dedo assim para um lugar e falando: má. Eu falei: meu Deus, o que é má? E ela apontando o dedo: má. Eu falei: gente, má não é mãe. A mãe pode até achar que é mãe, né? Mas não é mãe. Desculpe de falar, Rafaela, não é mãe. Ela queria mamadeira. Aí alguém foi preparar a mamadeira dela. Aí pegou a mamadeira, passou na frente dela e fez assim, ó, seguindo com os olhos, e mais ficou irritada, porque a mamadeira passou perto dela, foi distanciando-se dela, e ela foi ficando mais irritada. É o crente com fome. Conhece alguém que quando fica com fome, quando passa o horário do almoço, por exemplo, fica irritado, fica nervoso, fica impaciente, dá fora por qualquer coisa, fica ansioso, chega na cozinha e fala assim: já está pronto, aí volta de novo daqui a 2 minutos, está pronto, conhece alguém assim? Sou eu que eu conheço. Gente, você não conhece ninguém assim ansioso? Não é você não, alguém. Você com fome, você fica tranquilão, suave, a barriga está doendo, estou com fome, está passando o horário do almoço, fica assim, ou você fica incomodado. Agora imaginem 20 mil pessoas subindo um monte com um bucho vazio, criança pedindo má. O outro, aquela outra, reclamando, querendo, irritada. Quem é que provocou aquilo? O texto não diz, nós deduzimos. Quem é que provocou aquilo? Jesus. Dificultou, agravou, peneirou. O texto também não diz que pessoas não subiram o monte porque, não vou lá não. Não diz. Mas que houve uma dificuldade aí nessa questão. Às vezes as coisas vão ficando mais difíceis para você e você escolhe: ou eu vou encarar esse monte com a energia que tenho, ou que ainda tenho, ou que sobra, ou eu volto, rolo da onde estou. A escolha é sua. Essa multidão, citada por Jesus, subiu ao monte com bucho vazio. Para mim isso aqui é milagre. Amém, amados? É milagre. Terceiro milagre, o poder de ser provocado pela palavra de Jesus. Versos 5 e 6. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus provoca. A palavra de Deus, ela é provocativa. Sei que a palavra de Deus acalenta, edifica, fortalece, abençoa no sentido de te animar, de te fortalecer.
Tem isso também. Mas ela também denuncia o nosso pecado, ela também mexe conosco, ela também, ela entra em nós, apresenta-se a nós como um espelho, e isso nos incomoda. E essa incomodação que a palavra de Deus traz, esta provocação, é para mostrar as nossas reações, é para mostrar o que pensamos, o que sentimos. E qualificar, definir o que sentimos e o que somos por dentro. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Jesus provoca Filipe. Jesus, e ele reage com aquilo que ele sabia. Ele reage de maneira natural, humana. Jesus estava tratando dele. E ele vai, no máximo que ele pôde falar não lhe bastariam 200 denários para receber cada um o seu pedaço. A conta dele parou aí. Foi o limite dele. Ou seja, era alguém que sem a provisão do poder de Deus, não reage consoante o que Deus quer, o que o Senhor está dirigindo. Vai funcionando da maneira natural, da maneira humana da coisa. Mas tinha alguém que não estava naquela conversa, mas estava naquela conversa. Jesus conversa com Filipe, mas André, irmão de Simão Pedro, estava escutando a conversa de Jesus com Filipe. Escutar a conversa de Jesus com Filipe era escutar a palavra de Deus. Ele estava atento a ouvir a voz. Algo aconteceu na vida dele que o levou a dar mais ouvidos àquilo que Jesus dizia. Isso é poder de Deus. Quando você sente o interesse de ler a Bíblia, de orar, é manifestação do poder de Deus, vivinho, purinho, sobre as nossas vidas. Posso ouvir um graças a Deus? Estava lá André, ó. Assim, ó, tá vendo assoviando. E ó, com o ouvidinho, ó, perto da boca de Jesus. Jesus está falando que os caras estão com fome. Ih, Filipe se enrolou na conta. Ih, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer foi a provocação de Jesus também nele. E ele deu lugar, teve a ideia, teve a iniciativa, não matemática, mas de uma outra maneira. Pensou assim, será que esse pessoal, cada um trouxe um pouquinho, aí um pouquinho de um, mais um pouco maior do outro, mais um tiquinho de outro, juntar tudo assim, botar um pano grandão, meu pedaço de pão, meu pão ruído, o que sobrou do meu pão, fazer um farnelzão, e aí dividir igualitariamente para todo mundo poder comer, não resolveria? Ou seja, André foi além do que Filipe. André andou no meio do povo. Você tem pão, você tem comida, você tem comida, você tem pão, você tem, não tem, achou um rapaz. Essa questão de ouvir e essa questão de tomar uma diretiva, aí tem uma linha da manifestação do poder de Deus. Ou não tem? Claro que tem. Claro que tem. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos, e isto é para tanta gente, né? O né é meu. Tentei amealhar o máximo possível e só consegui um rapaz.
Um rapaz, um só, que tem 5 pães e 2 peixes. O quinto milagre que eu vejo aqui é o milagre do poder de acalmar, apacentar, e isso em organização. Veja comigo no versículo 6:10. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Gente, o pessoal subiu a Morreba. Já vinha atrás de Jesus antes da Morreba, do morro. Subiu com bucho vazio, com fome. E aí, Jesus dá uma ordem: fazei o povo assentar-se. Fazei o povo assentar-se na relva. Tipo, acalme o povo. Tipo, apacentem o povo. E faça isso com organização. Gente, isso aqui é extraordinário. Ovelha, você sabe, né? É um animal que, enquanto tem relva nos seus pés, ela vai comendo. E vê aquela máquina de cortar grama? Enquanto ela está ligada, está comendo grama. A ovelha é assim. Enquanto ela vê grama debaixo dela, ela detona a grama. Por isso que é difícil a ovelha deitar na grama, na relva. É difícil, porque ela vai olhar para a grama e vai detonar a grama. Só o pastor sabe fazer a ovelha deitar em pastos verdejantes. Quando lá no Salmo 23 diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, aí tem uma ação de poder. Ele me faz parar. Ele me faz parar. Ele me faz descansar. Dá um tempo de descanso para mim. Não é hora de comer, é hora de parar e descansar. A minha vontade é outra. O meu desejo é outro. Mas Ele me faz. Gente, Jesus tem poder de fazer você parar. Você sabia disso? Eu passei por essa crise aí, que vai fazer agora 1 ano. Que já fez 1 ano, né? Gente, eu que há 30 anos, todos os domingos pregava. Por semana pregava 4, 5 vezes. No meu primeiro ano de ministério, eu pregava todos os dias. Todos os dias. Teve uma vez que eu cheguei, estava dando hora do culto, fui me ajoelhar para orar, aí eu levantei e falei: acabou o sermão, não tenho sermão. Pregava todo dia. Virei uma máquina de pregar. Chega uma hora que a máquina vai precisar de combustível. Eu falei: Jesus, ou o Senhor me dá uma palavra aqui agora, ou eu não vou na igreja. Eu não vou enrolar o povo, me dá uma palavra. Eu fiquei na agonia aos pés de Jesus. Isso no primeiro ano de ministério. Acredite você se quiser. Jesus foi falando comigo num texto, me deu um tema, me deu 3 pontos, de forma que eu conseguia compreender. Eu falei: Jesus, vai devagar aí que eu tenho que anotar isso aqui rapidinho. Ele me deu a palavra. Todo dia isso acontece? Você pensa que sim, mas não. Mas não. Eu que pregava todos os dias, eu que pregava sempre, eu que tinha igrejeiro, com hábito de chegar, o primeiro a chegar na igreja, o último a sair da igreja, ficar ali, trabalhando o tempo todo, pastor, tudo. Ficar 1 ano, quase 1 ano parado. Deita aí nos pastos verdejantes e aquieta-te, acalma-te. Não foi fácil para mim. Era o que eu não queria. Mas era Jesus com o seu poder, mandando eu parar.
Às vezes Jesus manda a gente parar. E o mandar dele é poderoso, porque ele nos faz descansar. Você precisa de descanso. Para quem está aí assim, ele é o nosso pastor. Fazei o povo se assentar-se. Barriga vazia, cansado de subir a morreba, e não vai ser de qualquer maneira, vai ser de forma organizada. João não diz, mas Lucas diz, que o Senhor falou para eles fazerem grupos de 50. Para quem é bom de matemática, alô, Caleb, me ajuda aí. Não, pega a calculadora não, que não vale. Pensa 5.000 pessoas dividido em 50. Quantos grupos haviam? 100 grupos. Mas 5.000 era de homens, fora mulheres e crianças. Se fosse 15.000, quantos grupos? 300 grupos de 50. Se forem 20.000, sabe quantos grupos de 50 havia? 400 grupos de 50. Acalma o povo, aquieta o povo e organiza grupos de 50. 400 grupos de 50. Imagina a confusão. A Bíblia não dá detalhe, mas eu fico imaginando a confusão. Ah, eu queria fazer parte daquele grupo lá. Ah, eu quero sair desse para ir para aquele. Imagina o tumulto. Não, a minha filha ficou lá, veio para cá, mas já tem 50. Então, gente, imagina a confusão. Organizar tudo isso, estabelecer tudo isso. Gente, só pelo poder do pastor Jesus. Então, aonde o poder de Jesus está, há organização. Quando o Espírito atua, há organização. Dei-te 5 exemplos de poder nesse texto. E não é só o milagre da multiplicação não, hein? Tem mais coisa. Cuidado de Jesus com a nossa saúde. O pessoal seguindo a Jesus. O pessoal encarando o morro para estar com Jesus de barriga vazia. Subiram porque o poder de Deus agia sobre ele. O poder de Deus manifestando o milagre de Deus na questão de fazer ouvir a palavra de Deus e ela ser obedecida por André, que reage de maneira inteligente, limitada, mas inteligente. E o que foi apresentado como reação à palavra foi ter nas mãos de Jesus 5 pães de cevada, devia ser umas patacas assim, né? E 2 peixinhos. Parou nas mãos de Jesus o que aquela multidão pôde oferecer. Tudo milagre de Jesus. Tudo milagre de Jesus. Mas uma outra coisa que eu quero aqui falar. Eu quero falar desse rapaz. André acha esse rapaz. Aí está um rapaz. Com 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia não cita o seu nome. Aliás, ele é só citado por João. Mateus fala da multiplicação dos pães e peixes. Marcos fala, Lucas fala, João fala. Dos 4, só João cita o rapaz. Não é citado em nenhum outro lugar da Bíblia. Nem João dá o seu nome. Ele deveria estar onde ele estava, em João. O nome dele não foi citado. Poderia estar, mas não foi citado. Por quê? Por quê? Para uma lição ficar para nós. A lição que fica para nós, para aqueles que querem o exercício da comunhão.
ser lembrado ou ser esquecido não é o mais importante. Tem gente que quer ser lembrada sempre. Até cansa quem está à volta. A placa, um outdoor que havia na Dutra, que falava, seja visto para ser lembrado, uma coisa assim. Apareça para ser lembrado. Então, isso é humano. É gente que quer ser lembrada. Se há essa coisa de você querer ser lembrado, citado, isso não é bom, não. Isso pode ter algum efeito paliativo psicológico, mas isso não é bom, não. Isso não é o mais importante para quem está no exercício do poder da comunhão. Comunhão esta, estabelecida naquela multidão, 400 grupos de 50 assentados e Jesus ao centro, com pão e peixe na mão. Ali tem a manifestação da comunhão. Todos ali aparentemente mostrando que estão focados no pão, no peixe, que Jesus iria fazer alguma coisa. Mas o nome do rapaz não é citado. Não é citado por nenhum outro evangelista. Nem o seu nome. Talvez para dizer para nós que você, quando coloca o seu eu na frente, quando você quer que o seu nome veja, mostra que você é um extremamente carente, desprovido. A graça de Deus que é suficiente para nós, o Espírito que é suficiente para nós, ainda não logrou total e plenitude na sua vida. Tem áreas desprovidas de graça na tua vida, no seu entendimento. Quando você requer ser lembrado, requer ser citado. Quando você quer ter o seu nome, está na frente. Isso é ruim, não é o mais importante. Dentro do poder da comunhão, ao invés de você assim unir, você vai separar, você vai espalhar. Porque você vai acabar querendo ter o que o outro tem, fazer o que o outro faz, assumir o que o outro assumiu. Você vai viver os horrores dos fantasmas rondando, trafegando na sua alma. Isso não ajunta, isso espalha. E o diabo vai apresentar para você um caminho que, se você falar mal de quem está do teu lado, que você inveja, de quem você tem ciúme, a palavra de Deus mostra para nós se temos inveja e ciúme. A palavra de Deus mostra quem nós somos. O problema é se eu quero olhar no espelho da palavra ou não, ou fugir do espelho da palavra. É mais fácil fugir do que encarar quem você é. Aí você fala mal de quem você inveja, você fica prescrutando, esquadrinhando o caminho dos outros para você se autoafirmar. Aí a tristeza do outro vira sua alegria, a alegria do outro vira sua tristeza. E deixa eu dizer para você, Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem espalha por essas vias aqui mencionadas é Satanás. Por detrás tem Satanás. Atrás de uma alma fraca tem Satanás. Escuta isso. Se você quiser ouvir de novo isso,
vai lá no canal dos meninos lá do YouTube e pega essa parte para você ver se isso é isso aí mesmo. Faça a sua conferência pessoal. Esse jovem, a Bíblia deixa ele no lugar dele. A Bíblia nos posiciona no nosso lugar. Cada qual tem um lugar. Amém, irmãos? Se ela coloca você no lugar, por que é que você está olhando para o outro? Ela nos enquadra. Aceite o enquadramento da palavra. Vai ser bom para você, vai ser joia para você, vai te fazer feliz. Veja o seu estado nessa situação e você achando que felicidade está na outra situação. Veja isso. Procure o centro da vontade de Deus. Acalme o seu coração. Aceite o cuidado pastoral da palavra de Deus na tua vida e você vai ver o que é felicidade na alma. A outra coisa nesse rapaz, falando de poder, agora é o poder da comunhão. Esse rapaz, eu pensei, talvez foi ele mesmo quem fez o seu farnelzinho. Fez o pão, esperou o fermento fermentar e tal, levou no forno. Mas é um rapaz, né? É um adolescente, é um jovem. Peixe também, então ele é padeiro e pescador. Eu fiquei confuso com isso depois que eu preguei sobre isso aqui na igreja um dia desse. E fui refletir um pouco mais sobre isso. E cheguei à seguinte conclusão. Possivelmente, acho eu, que quem preparou o farnel dele, não foi ele, foi a mãe dele. E acho mais, eu falei acho, não falei que creio, tá, gente? Crer, nós cremos em verdades firmes e absolutas. O que eu estou falando é o meu achismo, que é interessante, tá bem? É interessante. Creio que a mãe fez os pães. Creio que a mãe falou para o pai assim: vai lá no Mar da Galileia, vai lá num riozinho dele, pesca 2 peixinhos pega os peixinhos para a gente. Vai lá no mercado comprar um peixe fresco. Não tinha geladeira, então todo dia tinha que ir no mercado, né? Ou pescar todo dia, alguma coisa assim. Porque a mãe não poderia, até poderia, mas seria muito extenuante. Fazer massa de pão, esperar o pão fermentar, botar no forno, esperar o pão esfriar, e todo, e ir lá pescar, ir lá, entendeu? É muita. Talvez ali houve um envolvimento familiar de apoio a esse rapaz. Falo aos pais aqui. Falo aos pais. Os filhos precisam do nosso apoio. Amém, gente? Se vocês não dão amém, não dão glória a Deus, vocês, além de perder a oportunidade de dizer isso é verdade, é o amém, ou glória a Deus, isso é verdade, vocês também deixam o pregador desanimado. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Não está escrito em Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho. Se fosse o caminho, era assim, ó, é por ali, vai lá. Mas não é, fala assim, vai lá. É ir com a criança, caminhar com a criança. Ao lado, o sentido é ir juntamente com ela, no caminho, ensinando no caminho. Você pode animar seu filho para as coisas de Deus, você pode desanimar seus filhos nas coisas de Deus. Muitos pais, aqui não, em outras igrejas sim, mas aqui não. Muitos pais falam assim, ó, a igreja é ali. Eu conheço histórias de pais que fazem isso.
A igreja é ali. Vai lá na igreja, aí marca no relógio. 9 horas tem um café, vai lá tomar café. Tem a escola dominical, começa às 9h30, a escola dominical, mas chega às 9 horas para tomar café, entendeu? Para eu não ter o trabalho de fazer café em casa, entendeu? 9 horas, 9h30, a aula tem a abertura, tem a fechadura, tem não sei o que e tal. Beirando 11 horas você vai estar liberado. Aí vai lá que eu vou aproveitar pensando ela, pai ou mãe. Vou dormir mais um pouquinho. Você acredita nisso? Eu já vi pais deixando filhos na porta da igreja e indo ao mercado fazer compras. Eu já tive a sensação de filhos que são deixados na igreja e os pais voltam para casa para dormir. Eu já conheci casos de pais que mandam os filhos para a igreja porque tem medo dos seus filhos virarem traficante, bandido. Vai para a igreja que lá você vai aprender o caminho certo. Ou seja, medo do filho ser um mau elemento. Mas e esse pai? E essa mãe? E esse responsável? Ter filhos é uma coisa, criar filhos é outra. Deus te deu, mamãe, papai, a condição e dá todas as condições de você criar o seu filho no caminho. Ambam. Criar com amor e carinho. Disciplina também. Correção amorosa também. Não trate o seu filho, sua filha, como você trata um igual, na mesma idade. Hoje de manhã eu fui pregar numa igreja, por isso que vocês me viram aqui. É a terceira vez que eu prego fora, nesse período. E aí eu cheguei, tinha um menininho assim, deveria ter uns 2 anos talvez, dois, e comendo polvilho. Aí eu cheguei perto dele e falei assim, me dá um biscoitinho desse. Ele, não. Oi, bonitinho ele, né? Aí saí de perto, com um nãozão desse. Aí rolou o culto, o louvor, as crianças foram para a salinha e tal. Aí quando elas voltaram, lá estava o pregador, um sermão espada, chato e comprido. E a mãe estava sentada no primeiro banco, o garotinho sentou e passou a comer o quê? Ovilho. Eu falei, vou pegar ele de novo. Aí eu me ajoelhei no mesmo nível que ele e falei assim, me dá um polvilho desse, deve estar tão gostoso. Meu amigo, me dá um polvilhozinho, puxa. Ele fez assim, meteu a mão no saco e me deu. Por que que na primeira não deu, na segunda deu? Qual é a diferença? Na primeira vez, ele me viu, quem é essa coisa? Quem é essa coisa que está aí? Na segunda vez, ele me viu, essa coisa já a vi 2 vezes. Mas quando eu me abaixei, me inclinei, olhando nos olhinhos dele, o bichinho é bonitinho. Vou até fazer uma negociação com o pai dele, pagar já um dote antecipado, né? Tal, o pai ele está reclamando, né? Tal. Aí eu falei, olha a outra forma. Esse polvilho deve estar tão gostoso. Me dá umzinho. O garoto deu. Virou meu amigo Tito. O nome dele é Tito. Não vou esquecer de Tito, jamais. Então, o jeito no caminho ensina a criança no caminho certo. Se você esculacha o seu filho, e o filho sabe quando nós estamos esculachando o filho,
por qualquer motivo, falando atravessado, rispidamente, e depois você vai dar um beijo no seu filho, ele vai associar aquilo que você falou com aquilo que você faz ao beijá-lo. Se o que você fala é rude, pesado, quando você for beijá-lo, ele vai receber o beijo. Porque não tem jeito, né? Você pega no colo, abraça assim e dá beijo. Pronto, acabou-se. Ainda que seja um barbudo, né, Caleb? Tadinha de Axa. Como sofre com a barba desse pai. Vamos fazer um abaixo-assinado aí, para essa barba de mimar um pouquinho. Só um pouquinho. Vamos. Por amor a Axa. A criança vai crescer associando o seu beijo à rugidez, à grosseria, à forma abrupta de falar ao chamar a atenção dela. Aí sabe o que pode ser desencadeado nela? Que beijo é falsidade. Beijo é demonstração de afeto e carinho. Quando você encontra adolescentes, jovens, homens e mulheres com problemas na área emocional, e você vai puxar o fio, onde está o problema? Quem sabe esteja aí, ó, com a boca que arrebenta, esculacha, amaldiçoa, é bruta, bruto com a criança. Vai ser a boca que ela vai perceber que dela vê o beijo, ela vai botar no mesmo pacote e pode dar para ruim. Pensa nisso. A nossa alma, ela vai recebendo marcas, ou da bondade, do carinho, ou da agressividade. Umas são reparáveis, outras reparáveis não serão. Ensina a criança, de uma só boca não pode proceder bênção e maldição. De uma só fonte não sai água doce e água salgada. Precisamos olhar para isso. Veja a importância da família dentro desse conjunto para o milagre da multiplicação acontecer. Houve um apoio. Apoie seu filho na igreja. Fala paz de adolescente. Adolescente é hiperativo. Eu já confesso que eu não tenho mais a dinâmica. Adolescente quer se reunir de manhã, quer se reunir à tarde, quer se reunir à noite. E se deixar, vamos ter uma noite do pijama? Quem aguenta isso? Quem aguenta isso? Qual é o pai que aguenta isso? Nem o pai aguenta isso. Tá certo? Tem energia sobrando. Eu quero ir lá, eu quero vir cá, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e vai ter aquilo na igreja. Papai, mamãe, façam um esforço em acompanhar os seus filhos no seu limite. Não deixa isso para um só cuidar. Apoie, crie uma rotina, peça a Deus estratégia para o seu filho aprender contigo no caminho, porque é através disso que o poder da comunhão se manifestará. Amém, amados? O poder desta comunhão veio através de 3 atitudes, e aqui eu encerro. Da atitude de colaborar de forma despretensiosa, sem algum outro interesse. A mãe fez o pão, 5, providenciou os peixes, deu ao garoto. Penso eu, um garoto não ia comer os 5 pães de uma vez só, ele ia ficar entalado. Eu acho que a mãe pensou assim: vai que ele arruma um coleguinha, vai que ele esteja com um amigo, vai que tem que ter alguém desprevenido. Então a mãe fez um farnelzinho um pouco maior, pensando no garoto e pensando em quem está à volta. Isso é pensar de maneira comunhão. Eu aprendi isso muito com a minha digníssima, ilustríssima e elegante
A minha, tipo Michele Bolsonaro, entendeu? Bobagem. Ainda mais vestida como ela está vestida hoje, parece a Michele Bolsonaro, né? De uma grife que tem hoje aí agora, aqui no bairro, uma grife. Você está rindo de quê, ou eles? Tem que ficar rindo para eles lá? Entende? Às vezes eu tenho que dar uma trava em Vânia. Ah, eu queria ir na lagoa. Tá bom. Aí fomos na lagoa. Eu estou vendo. Ah, não sentar ali um pouquinho na água, molhar os pés um pouquinho, 1 horinha, 2 horinhas e voltar. Eu estou vindo com uma bolsa enorme, com outra bolsa. Eu falei, mas vai, a gente vai na lagoa ali, aqui. Não vai pegar um ônibus, mas o que é isso tudo? Quando eu fui abrir a bolsa, tinha 3 chapéus. Eu não sabia que você tinha 3 cabeças. Tinha aquele negócio que você... canga. Tinha umas 4 cangas. 3 cangas. Tinha tudo muito. Eu falei, olha, não é que isso tudo? É o hábito de colocar coisas a mais, pensando em quem não tem. Vai na bolsa dela, tem uma bolsinha cheia de remédio. Qualquer remédio, se você quiser, tem na bolsa de Vânia. Tandrilax, remédio para dor de barriga e Mosec, tem remédio para dor de cabeça, dipirona, tem o que você quiser, tem na bolsa dela. Ela é literalmente uma farmácia ambulante. E em exercício ilegal da medicina. Diga-se de passagem. A professora que quer dar uma de médica. Mas por que ela anda com aquele monte de coisa? Oi, tia. Não, só um minutinho. Ó, toma esse. Daqui a 6 horas, volta a mim de novo e vou te dar de novo para você melhorar. É gente que pensa em si e pensa no outro. O poder da comunhão está... Enche tua moral, hein, boba? O poder da comunhão está quando a gente pensa no outro também. A mãe desse garoto, se é que eu estou certo, pensou no coleguinha desse também. Só que ela, lá no céu, quando for receber os galardões, né, ela deve ter ela vai se surpreender. Porque os 5 pães e 2 peixes que ela fez, gente, alimentou 400 pessoas, 20 mil pessoas. Gente, imagina o tamanho do galardão de alguém que fez comida para 20 mil pessoas. Ela fez comida para 20 mil pessoas. Morreu sem saber disso. Mas lá na glória, aqueles que fizeram para o Senhor sem se preocupar se vai impressionar, se vai ser lembrado, se vai dar certo, fez como feito, pensando na comunhão, será surpreendido por recompensas divinas, por recompensas eternas. Gente, o céu será um lugar de muitas e boas surpresas. A terceira atitude, e aqui eu encerro, é a atitude da gratidão e partilha. Jesus pega aqueles pães, os peixes, versículo 11, então tomou os pães e tendo dado graça, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes. Ele, obrigado, Pai. Reconhecendo que toda boa dádiva vem de Deus. Reconhecendo que o que tem vem de Deus. E o que vem de Deus nós temos que agradecer. Conservar o coração blindado em agradecer. E depois de agradecer, quantos foram as pessoas que comeram pão e peixe ali naquele lugar? Quantas foram? Quantas foram? 1, 2, 3.
De novo, 1, 2, 3. Mentira, não foram não. Tem gente que não comeu. Tem gente aqui que não está comendo. Tinha pão abençoado por Jesus, peixes abençoados por Jesus, e não comeu. Está onde na Bíblia, pastor? Está no versículo 13, olha aí. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 6 de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Se a Bíblia cita aos que haviam comido, teve gente que não comeu. Igual aqui nessa noite, tem gente que está aqui e não está comendo nada, não está participando de nada, está bloqueado, está no meio do grupo, faz parte de um grupo de 50, está assentado como as ovelhas são colocadas por Jesus se assentarem, está recebendo a presença de Jesus, o impacto do poder da comunhão que Jesus estabelece entre nós, mas não está comendo. Não está comendo nada. Sabe o que Jesus fez com que os que não quiseram comer? Não falou nada. A oportunidade para comer, a oportunidade de se alimentar da comunhão foi dada. Come quem quer. Participa quem quer. Aliás, participa aqueles em que o Senhor tocar no coração para participar. Que Ele nos abençoe.